Olá, pessoal! Eu sou a Ana Júlia, estudante do curso de Biomedicina Noturno aqui da Unifunvic. E eu sou o César, aluno de farmácia, também cursando o 5º semestre noturno. Hoje nós vamos apresentar para vocês um pouco sobre a deficiência de G6PD, que é uma anemia que a gente está estudando atualmente na aula de hematologia aqui na unidade. Nós vamos passar uma matéria para vocês explicando o que é, causas, alguns sintomas, tratamento e umas observações sobre a doença. No vídeo de hoje, abordaremos um pouco mais a fundo sobre a anemia por G6PD. O que é a anemia por G6PD? A G6PD é uma enzima muito importante no metabolismo das células e cuida da manutenção e preservação dos eritrócitos. Além disso, ela atua no mecanismo antioxidante destas células e mantém o seu ciclo vital. A falta ou deficiência dessa enzima pode acarretar em manifestações clínicas como hemólise induzida, que é o rompimento da hemácia, seja ela por gestão de alimentos ou pelo uso de determinados fármacos em infecções. Também conhecida por ser de fator genético, é herdada de um lado da família e tende a aparecer mais em homens. Por que a deficiência por G6PD recebe esse nome? Essa deficiência é reconhecida como o distúrbio metabólico mais comum das hemácias em todo o mundo, impactando aproximadamente 200 milhões de pessoas. A G6PD, uma enzima presente nos eritrócitos, desempenha um papel vital na via glicolítica, fornece energia e contribui significativamente para a via do NAD-PH, essencial para a proteção das hemácias. A deficiência dessa enzima resulta em uma redução da vida útil das hemácias. Em condições normais, a G6PD desempenha o seu papel de protetor por aproximadamente 60 dias, garantindo a integridade das hemácias ao longo da sua vida útil, que varia em média de 120 dias. Mutações como o GDA contribuem significativamente esse período, enquanto o GDMED compromete a atividade desde a formação das hemácias, tornando-as suscetíveis à hemólise. Essa relação genética destaca a importância crítica da G6PD na homeostase eritrocitária. Características morfológicas sobre a deficiência de G6PD. A morfologia das hemácias na deficiência de G6PD apresenta características como queratócitos, hemácias em bolha e esquizócitos, refletindo os danos causados pela hemólise. Os exames de sangue revelam uma anemia normocítica e normocrômica, com evidências de policromasia, reticulocitose e anisocitose. O diagnóstico é comumente realizado fora das crises hemolíticas, por meio de testes específicos, como a coloração supravital de azul de cresil brilhante e o teste de Breuer. Esses procedimentos são cruciais para identificar e monitorar a deficiência de G6PD de forma eficaz. Como dito anteriormente, a deficiência por G6PD, ou então deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, é uma doença genética que é caracterizada por um defeito na enzima de G6PD presente na hemácia, que é responsável por proteger as células dos danos dos radicais livres e também manter os glóbulos vermelhos saudáveis. Com base nesses fatos, as pessoas podem apresentar alguns sintomas como palpitação cardíaca, falta de ar, urina escura, febre, cansaço excessivo, pele pálida ou amarelada, dor lombar, tontura, olhos amarelados e até mesmo confusão mental. Para o diagnóstico laboratorial da deficiência de G6PD, inicialmente é sugerido o teste de triagem rápida. Tal teste já faz parte dos testes de triagem neonatal, embora não seja obrigatório nas maternidades. Técnicas semi-quantitativas da redução da methemoglobina podem ser realizadas facilmente em laboratórios, através de determinações espectrofotométricas. O mais recomendado é a determinação da atividade da G6PD em lisado de eritrócitos, pela sua ação sobre a glicose 6-fosfato. Trata-se de um método de muita precisão e útil no diagnóstico de quadros de hemólise secundária à deficiência de G6PD. Em casos onde o paciente apresenta hemólise intensa, pode ser visualizado no hemograma a presença de esferócitos e fragmentos celulares. Os níveis de bilirrubina podem apresentar-se alto no soro humano,
e a hemoglobina em níveis consideravelmente baixos com presença de reticulócitos. Um fator limitante na detectação dos deficientes de G6PD é durante a crise hemolítica. Os eritrócitos velhos são retirados da circulação, restando apenas células jovens que podem apresentar nível da enzima próximo do normal, o que torna o teste de triagem não fidedigno. Além disso, indivíduos heterozigotos possuem uma população de eritrócitos normais e afetados, o que podem mascarar os resultados dos esses de triagem rotineiramente utilizados. Neste caso, é necessário utilizar métodos histoquímicos para detectar a real atividade dos eritrócitos. O melhor tratamento para a deficiência de G6PD é a prevenção, evitar o uso de fármacos que possam induzir anemia hemolítica. Como não há um tratamento específico ou cura dessa enzimopatia, sabe que baixas concentrações de G6PD irá acompanhar seu portador para toda a vida. A fim de contribuir para a qualidade de vida dos portadores de deficiência de G6PD, inúmeros estudos apontam os fármacos ou alimentos que devem ser evitados. Além disso, pesquisadores tentam elucidar os mecanismos bioquímicos que geram a hemólise. Diante de tal situação, salientamos a função primordial da G6PD na sobrevida dos eritrócitos e destacamos que o estudo desta enzimopatia está nos primeiros degraus, que nos levará ao profundo conhecimento não apenas da via das pentoses, mas também dos mecanismos intracelulares que nosso organismo a todo momento lança mão para garantir o bem-estar do corpo humano. O tratamento da deficiência de G6PD consiste em evitar os fatores de risco para o desenvolvimento da anemia hemolítica, como o uso dos remédios anti-inflamatórios, como a cloroquina, antibióticos à base de sulfatamina, como sulfametazol, ou analgésicos, como paracetamol, além de não consumir favas. Os médicos aconselham as pessoas a parar de tomar qualquer medicamento ou substância que possa ter causado o episódio de hemólise e evitar medicamentos ou substâncias que tenham a probabilidade de desencadear um episódio. O critério utilizado para estabelecer o diagnóstico de deficiência de G6PD em crianças é a determinação quantitativa da enzima pelo método de fluorescência realizada em papel filtro. No teste do pezinho, deve-se descartar a anemia ferropriva, na faixa etária de 6 a 24 meses. A maioria das pessoas se recuperam em poucos dias, sem tratamento. No entanto, os pacientes correm o risco de episódios decorrentes. Assim, é fundamental evitar os fatores desencadeantes. Frequentemente, nenhum tratamento é necessário e as pessoas apenas têm que aguardar se o número de glóbulos vermelhos volta ao normal. Se o episódio for grave, pode ser necessário hospitalizar a pessoa para que ela receba tratamento, como oxigênio ou líquidos por via intravenosa. Às vezes, são necessárias transfusões de sangue. No caso de anemia hemolítica, causada pela deficiência de G6PD, o médico deve indicar o tratamento para combater a infecção. O acompanhamento de criança deverá ser feito anualmente até completar 18 anos, quando será analisada a necessidade do tratamento especializado. Deverão fazer exames laboratoriais prévios à consulta de rotina. Pacientes sintomáticos relacionados à doença de base farão acompanhamento semestral com exames laboratoriais prévios. Os pacientes adultos assintomáticos não necessitam de tratamento especializado.
receberão orientação sobre a doença, como o risco de hemólise por infecções e uso de substâncias, medicamentos oxidantes, alimentos e outro. E o manual explicativo sobre a doença com o anexo das substâncias que devem ser uso evitado ou restrito. Essa foi uma matéria explicativa do que é a deficiência por G6PD e de como a anemia por G6PD funciona. Agora nós iremos fazer um quiz. Esse quiz irá apresentar perguntas e respostas alternativas que os nossos participantes deverão escolher entre uma das três e qual é a resposta certa. Então vocês apertem o botão e falem a alternativa. Eu vou ler devagar para vocês a pergunta e as respostas, tá bom? Lembrando que nós temos A, B e C, certo? Ok. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual alternativa está correta em relação às mutações existentes sobre a deficiência de G6PD? Alternativa A. Ao todo, existem 185 mutações, sendo uma delas que causa inativação completa da G6PD. Alternativa B. Ao todo, existem 187 mutações, sendo que nenhuma delas causa inativação da G6PD. E alternativa C. Ao todo, existem 186 mutações, sendo que nenhuma delas causa inativação completa da G6PD. Pois essa seria fatal. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e aí vocês podem apertar o botão, tá? Valendo. Pode falar, Rodrigo. A resposta certa é a letra C. Ao todo, existem 186 mutações, sendo que nenhuma delas causa inativação completa. Está correta a sua alternativa. Parabéns, Rodrigo. Vamos lá para a segunda pergunta. A hemólise é uma patologia que pode ocorrer após um estresse oxidativo, comumente acometendo pessoas que possuem a deficiência de G6PD, o que pode levar a um quadro grave de anemia hemolítica. Qual alternativa indica os fatores que podem levar a um estresse oxidativo? Alternativa A. Febre, infecções virais ou bacterianas, fármacos e alimentos específicos. Alternativa B. Somente fármacos específicos e diabetes. E alternativa C. Fármacos e infecções virais. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Você pode repetir, por favor, a C? Eu fiquei na dúvida. Alternativa C, fármacos e infecções virais. Valendo. Pode falar, Rodrigo. Ai, cara, essa tá difícil, mas tudo bem. Eu acho que a resposta certa deve ser a letra A. Febre, infecções virais ou bacterianas, fármacos e alimentos específicos. A sua resposta está correta. Terceira pergunta. A deficiência de G6PD em neonatos é caracterizada por uma sintomatologia diferente dos adultos. Sobre eles, qual alternativa está correta? Anemia hemolítica aguda e icterícia é a alternativa A. Alternativa B, icterícia e hiperbilirrubinemia. Alternativa C, dermatite e icterícia. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Essa tá difícil, hein? Valeu. Pode falar, Joana. Eu fiquei na dúvida entre a A e a B. Eu vou chutar. Pode chutar. B. B, icterícia e hiperbilirrubinemia. Sua resposta está correta. Olha, já pode chutar no Enem. Pergunta 4. Ao analisar uma lâmina de um paciente com deficiência de G6PD, pode ser observado junto à hemólise características específicas dessa deficiência. Qual alternativa indica uma lâmina de um paciente com essa deficiência? Nós temos a alternativa A, B e C. E essas características de lâminas. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Valendo.
Foi mais rápido, foi mais rápido. Tô mais esperta, hein? Essa eu não vou chutar não, porque essa eu sei. Essa você sabe? Qual é? Letra A. Letra A está correta. Muito bem, Joana. Ó, estamos empatados por enquanto. Joana com 2, Rodrigo com 2. Vamos para Não tem pra mim não, a viu? quinta pergunta. A anemia por G6PD é uma anemia, letra A, normocítica hipocrômica. Letra B, normocítica normocrômica. Letra C, microcítica hipocrômica. Nós tivemos uma aula sobre isso hoje, hein, gente? A gente tem que acertar essa pergunta. Ai, Flaviane. Valendo. Tô na dúvida. Querem que eu repita a pergunta? Ou repita a alternativa? Repete a pergunta. A anemia por G6PD é uma anemia A, normocítica hipocrômica. B, normocítica normocrômica. C, microcítica hipocrômica. Se for, tem que ser essa. Pode falar, Rodrigo. Tem que ser a letra B. Normocítica e normocrômica? Normocítica e normocrômica. Acertou, tá certinho. Vamos para a sexta pergunta. Quais parâmetros hematimétricos estarão alterados em um paciente com G6PD? Letra A, VCM e HCM. Letra B, HB e eritrócitos. Letra C, CHCM e HB. Vou dar um tempinho. Valendo. Essa eu sei. Pode falar, Joana. Letra C. Letra C, CHCM e HB. Isso. A sua resposta está incorreta. A alternativa certa é HB e eritrócitos. Sabia dessa, Rodrigo? Sabia. Sabia nada, ia chutar. Sabia Não custava nada. nada tentar, meus amigos. Vamos para a última pergunta agora, especial. Qual o melhor tratamento para a deficiência por G6PD? Letra A, utilizar medicamentos oxidativos e dieta de alimentos com leguminosas. Letra B, prevenção é o melhor tratamento. Evitar fármacos que podem levar à oxidação e leguminosas. E letra C, somente a transfusão. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Valendo. Jovem que eu queria que você empatasse comigo, mas não vai ser dessa vez. Você vai errar. Não vou, eu tenho plena certeza da minha Você vai resposta. errar. Qual é a resposta? A resposta é letra B. Prevenção é o melhor tratamento. Evitar fármacos que podem levar à oxidação e leguminosas. A resposta está correta. Isso, Parabéns, Rodrigo. Não, Gente, essa foi uma breve explicação Parabéns. sobre o que é a deficiência e a anemia por G6PD. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e do nosso quiz. Muito obrigada.